pessoal, sejam muito bem-vindos. Agradecendo aí os novos seguidores e por vocês divulgarem, estarem conosco nessa segunda-feira. Isso é muito importante para nós, para o canal. Continue fazendo isso, divulgando o nosso trabalho, comentando, assistindo os nossos vídeos, né? Aqui nós somos todos um, mas esse um é um a um, né? E vamos seguindo o fluxo. A grande invocação. Do ponto de luz da mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que aquele que vem volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito das pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem a que servem. Do centro onde chamamos a raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano na terra. Que assim seja. Adelce faz a oração de São Germain. Mestre Saint Germain, de toda merita celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes, e movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nesta egrégora que nos rege, em harmonia com os mestres, com as áureas e toda a frequência magnética que exercem, os portais esquerda, direita, acima, abaixo, e abrem as portas dos seus e os nossos ancestrais. Que assim seja. Pedimos à egrégora do templo que esteja presente conosco neste momento, ancorando e ampliando o campo, né? Protegendo o campo de cada componente desse espaço online. E cada pessoa que esteja presente agora, nesse plano visível e do plano invisível, e de quem vier assistir após. Que todos sejam protegidos, que todos sejam iluminados e que essa reflexão possa reverberar em vossos corações, trazendo para todos harmonia, alegria, esperança e mansidão. Nós agradecemos. Abrindo nosso livrinho. Viajores, por que vos apressais em vosso caminho? Donde é o vosso destino e qual é a vossa meta? Nosso caminho é onde o caminho das águas se funde com o caminho das nuvens, onde a floresta se desvanece na linha do horizonte. Não descansarei em vosso caminho? Não provareis as águas da fonte pura? Não devemos alcançar nosso destino. Não, devemos alcançar nosso destino. O crepúsculo já envolveu a mais distante montanha, e o rouxinol já cantou sua canção na floresta mais próxima. Devemos nos apressar. Os viajores avançam. A meta está mais próxima. As nuvens se transformam em templos, mas o caminho é longo e o crepúsculo escurece. Peregrino solitário, olhai para frente. Ao longo da senda, um estranho caminhava. Que o Senhor seja misericordioso para convosco, eu disse. Uma reflexão para que nós pensemos na nossa vida como avanços. Às vezes a gente quer atropelar as nossas decisões, né?
ou às vezes, não só decisões, mas aquilo que a gente precisa fazer em relação principalmente ao nosso autoconhecimento e à espiritualidade em si, em nós. Então a gente quer sentir, a gente quer fazer, a gente quer fazer um monte de coisa, né? A gente quer falar, hum, mas a gente esquece de observar, de se auto-observar. E às vezes a gente nem sabe qual é a nossa meta, o que é realmente que a gente quer, o que a gente precisa, né? Porque a meta ela está no que você precisa, não no que você quer. Dentro do autoconhecimento é o que você precisa, que você precisa trabalhar, não é o que você quer. E a gente quer apressar, quer atropelar, a gente quer o querer, mas não quer o aprender, experienciar. E aí o mestre pergunta: não descansarei em vosso caminho? O que que é o descansar? É o auto-observar, né? Você observar por onde você anda, o que você está fazendo, o que você diz, né? Observa. Quando você observa, você está na inteireza, você está completo. Às vezes nós não temos tempo nem de respirar, de dormir um bom sono, porque sempre estamos apressados, porque temos algo a ser feito, algo a fazer. E você ainda diz, se alguém pergunta, você não vai parar? Você não vai descansar? Não, porque eu tenho que lavar louça, porque eu tenho que varrer casa, porque eu tenho que dar conta da janta, porque eu tenho que estudar mais, não sei quanto, porque eu tenho que ver o vídeo X, porque eu tenho que fazer o relatório Y. A gente não tem que nada. Ninguém pede para você que nada. Você se autorresponsabiliza para agradar. É importante que pensemos sobre isso, porque quando a gente observa, quando ele fala que o crepúsculo já envolveu a nuvem mais distante da montanha e o roxinol já cantou sua canção na floresta mais próxima, eu nem ouço. Devemos nos apressar. Quer dizer, eu distancio o meu olhar para ver o que outros estão avançando, eu não observo os meus pequenos avanços, os meus pequenos aprendizados, porque eu não estou me observando, eu estou observando o outro, eu estou observando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, e isso vai me trazendo informações do que eu preciso apressar. Não é a pressa que vai me ensinar, que vai trazer para mim a sabedoria que eu preciso, que eu busco, que vai trazer informações precisas. É a calma, é a mansidão que me traz isso. É o estado de presença. E aí, quando eu me apresso, eu me machuco. Pode acontecer algo no físico, quando eu estou com pressa. Ir devagar não significa estacionar.
É um devagar constante. A tartaruga também ganha a corrida, sabia? Aos passos dela. Ela atinge os objetivos. Ela não nada de onde ela está lá de alto mar para vir colocar ovos na areia, né? O objetivo dela é chegar na areia. As nuvens se transformam em templos. Olha que legal, né? Quando eu observo, naquele sol tem uma nuvem. E quando eu observo a nuvem, ela conversa, né? Ou ela tampa um pouquinho do sol para que eu tenha uma pequena sombra, onde eu posso repousar, parar, refletir. Peregrinos solitários, olhai para a frente. Ao longo da senda, um estranho caminhava. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, eu disse. Pois é. A gente não tem tempo nem de dar bom dia, boa tarde para alguém, né? Quem é esse estranho, né? Será que a minha consciência está muito longe de mim? Será que essa busca incessante não me distancia de quem eu sou? Desse estranho aí, desse caminho? Quem é ele, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Sim, que o nosso eu sou possa nos ter, né, nos acolher com esse grande amor, né, que ele tem por nós, esse processo evolutivo aqui, não só do corpo, não só da carne, né, mas do nosso espírito. É sobre isso. Será que essa busca incessante não me distancia de quem eu sou? Desse estranho aí, desse caminho? Quem é ele, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Sim, que o nosso eu sou possa nos ter, né, nos acolher com esse grande amor, né, que ele tem por nós, esse processo evolutivo aqui, não só do corpo, não só da carne, né, mas do nosso espírito. É sobre isso. Discursos de Saint-Germain. Fé, esperança, caridade. Discurso 14, livro de ouro de Saint-Germain. Escrito em 17 de novembro de 1932. Invocação. Eu sou a alegria, a coragem, a confiança que envolve a terra toda, enchendo os corações dos homens, caminhando, consumindo todo o pensamento de depressão ou de deficiência gerado na mente da humanidade. E o que tiver sido projetado por falta de confiança será varrido da terra. Eu sou a presença, a atividade cristônica perfeita nas mentes de todos os homens, que impregna todos os cargos públicos, que sustenta todas as personalidades e as obriga a voltarem-se com rápida certeza para a fonte do seu ser.
a vida perfeita manifestada em toda expressão externa. Eu sou a presença que proclama a atividade divina consciente manifestada em toda parte. E assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Eu sou aqui, eu sou ali. Eu sou por toda parte, tocando o cérebro dos homens, como se fora um clarão de relâmpago, não com poder consumidor, mas com a presença do eu sou, que não mais encontrará obstáculo. Trago-vos as saudações, a alegria e o amor da grande legião. Como é maravilhoso, queridos discípulos, manterdes vossas mentes num tal estado de perfeita paz e calma nessas manhãs. Ó, se pudesseis apreciar o valor de conversar em paz de espírito, nada existe que justifique seja ela perturbada. Estavam lindas as vossas melodias e através delas virão maravilhosas palavras de bênçãos. Essa grande alegria e presença propulsora e conquistadora abençoará vossos lares, vosso mundo e os estudantes com a sua presença glorificadora, com sua presença de opulência jorrando, qual rio caudaloso sobre todos os que dela se fizerem dignos pela paz e harmonia de espírito. Que assim seja. Assim é e assim está feito. O discurso. Desejo chamar a atenção de vocês para a presença ativa da fé, da esperança e da caridade. A esse respeito, imaginai a fé como poder conquistador, emanante, a esperança como a porta aberta no véu, atuando na presença pura, a caridade como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade, não sentir maldade. Os estudantes deveriam observar sempre a atividade interna da mente externa e não se deixarem enganar por ela. Isso poderá parecer paradoxo, mas não é. E é assim mesmo, e é muito mais importante do que pode parecer à primeira vista. Se houver latente na consciência algum sentimento de resistência, seja ele de que natureza for, ou algo que esteja sempre pronto a eriçar-se quando sobrevém um desabor qualquer, arrancai-o pela raiz. Sabeis que isso pertence ao externo e se colocará no caminho da vossa realização para obstá-la, até que a extirpirdes. Conservar uma disposição tranquila, suave, uma face de qualquer situação, é o caminho certo que conduz a autocontrole, a maestria absoluta. Isso é muito mais importante do que qualquer um de vós, neste momento, poderá compreender para a realização de tudo o que desejais. Existe mestre cósmicos conhecido como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para esses três princípios, sempre ativos na vida da humanidade, quero asseverar-vos que eles não são apenas qualidade do vosso íntimo, há seres de grande luz e elevação, também conhecidos como fé, esperança e caridade. Os homens em geral
E os estudantes que desenvolvem esse esforço consciente no cultivo dessas qualidades e conscientemente as expandirem em seus mundos, receberão grande assistência desses poderosos seres, de cujo nome essas qualidades descem à individuação, individualização. Esses seres cósmicos autoconscientes e inteligentes têm como missão especial encorajar a humanidade na expansão dessas qualidades. Por isso que todos os estudantes compreendam que se trata de algo mais que uma sentença ou expressão evangélica. A gente fala dessas virtudes, né? Fé, esperança e caridade. Vocês já viram a imagem, né, que foi intuída da fé, da esperança e da caridade? Essa consciência, a gente acha que é sentimento, né? Não é. É uma consciência, assim como Gaia. Assim como os nossos mestres ascensos. Uns já se tornaram consciência. Então a gente fica pedindo, me dá fé, aumente a minha fé. Tudo errado, né? A gente não aumenta a fé, a gente sente a fé. A gente permite que ela se expanda, que essa consciência consiga encontrar a nossa consciência numa harmonia, numa sincronicidade. Sentir essa consciência cósmica da fé, da caridade, do amor. São qualidades que a gente precisa de ter conosco. E a gente pratica, por exemplo, nós que viemos, né? Alguns de nós viemos do Espiritismo, a gente meio que confunde, né? Não só do Espiritismo, das nossas outras religiões, né? A gente meio que confunde o que é caridade, acha que a caridade é aquela servidão, né? Da gente ter que servir, da gente ter que fazer um monte de coisas, e não é assim, né? Lógico, dai água a quem tem sede, dai pão a quem tem fome, vestir a quem está nu, né? Acolhimento, ouvir, o seu tempo. Tudo isso faz parte da sua conduta humana de acolher, de estar, né? Estado de presença. Mas você não consegue dar para ele a caridade, porque a caridade é uma consciência. A fé é uma consciência. Aumente a minha fé, não. Sinta. Eu quero estar integrado nessa fé, nessa consciência de fé, para que eu possa entender, compreender o que é fé. Eu preciso senti-la. Eu só consigo sentir quando eu creio, mas não é na crença, é na acreditação, da certeza. E como seres que somos, né, integrado da fonte, nós temos isso em nós, né? Então nós precisamos expandir esses sentimentos que ainda desconhecemos da grandiosidade deles.
Nós conhecemos como palavra, mas não como pertencente disso tudo, né? De sentir isso, né? Assim como a gratidão, né? A gente fala de gratidão, mas a gente não consegue entender esse sentimento. E falando de quê? Nós estamos chegando no mês de dezembro. Nós estamos falando de esperança, de fé, de caridade, gente. Será que nós conhecemos essa fé da forma que precisa, assim, da forma, do entendimento que a gente precisa para a gente subir um pouquinho mais a consciência? Será que nós entendemos a caridade da maneira que ela vibra para que nós possamos realizar em nós o que realmente precisa nessa vibração, porque nós somos tão dados a outras pessoas que a gente esquece de que nós precisamos desse cuidado, desse acolhimento, desse abraço. A gente não se dá, não se permite isso, mas nós entendemos tudo de forma distorcida, os ensinamentos, porque nós levamos para o lado da carne, do lado do externo. Qual é a nossa incapacidade? Por que que os nossos olhos estão tão vendados, tão cheios de julgamentos, de crenças que nos foi colocada, que nós permitimos que fosse, né, aceitas por nós, tudo que acontece por nós é permissão nossa, porque nós permitimos estar onde estamos, fazer o que fazemos, não entender o que não queremos, porque aceitar o que precisa ser mudado dói e a gente não quer mudar, a gente quer ficar nessa vibração, uma vibração doentia, de vitimismo, de tadinho de mim, mas o outro, coitado do outro, eu saio correndo lá, vou ajudar o outro, porque o outro precisa da minha ajuda. E não olha para o próprio umbigo. É muito bom olhar o outro, porque se eu me olhar, eu vou ter que mexer em algo minha, eu não tô afim. Como que eu posso sentir a vibração dessa fé, dessa gratidão, desse amor, dessa caridade, dessa esperança, dessa consciência, se eu não consigo abrir os meus olhos para me ver, para olhar no espelho e ver os meus próprios olhos gritando, a minha alma está aqui, ó, tentando dizer algo para mim. O meu espírito está aqui e eu não me ouço. Jesus, na sua sabedoria, disse: se tu tiveres uma fé tamanho de um grão de mostarda, removerás essa montanha. Quer dizer, se você entender
o poder dessa vibração e vibrar na mesma frequência dele, você é capaz de balançar, de movimentar uma montanha. Ou seja, você é capaz de se purificar, né? Quebrar essa tua casca dura, refletir, transcender, experienciar. Deus, que é progresso, não conhece derrota em coisa alguma. Que os estudantes se lembrem bem disso e que lhes tornará possível conservar a tão necessária paz e equilíbrio da mente. Por hoje é só. Vamos conversar sobre isso? Está tão bem detalhado tudo que você lê, foi fato, não precisa nem de comentário, né? É se olhar mesmo para si, é se olhar, porque quando você diz não quero olhar no outro, porque você não quer se ver no espelho, né? Porque nós somos espelho, então o outro reflete nós. E se algo no outro não nos agrada, a gente tem que parar para olhar para isso. E é mais fácil criticar o outro ao invés de parar e olhar para si. Por que que isso está me incomodando? Por que que eu fico tão incomodado com isso? Onde é que eu não estou Laura, eu não estou conseguindo, né, me encontrar? E aí é doloroso olhar para dentro, né? Muito mesmo, Marcelene. Muito, muito. E dilacera, né? E É mais dilacera cura, né? a escura. A escura. Realmente, lá é mais cura. E o ponto, acho que mais pega nisso aí é quando a gente fala assim, aconteceu algo, né, com a gente olha e fala assim, mas eu perdoei. O liberar o perdão para si, né, porque você que permitiu que isso acontecesse com você. Eu acho que é o mais pesado, é o mais difícil, porque é muito doloroso olhar e falar assim, cara, isso tudo aconteceu foi porque eu permiti. Em algum momento eu me perdi e deixei que isso acontecesse comigo. É se autorresponsabilizar pelos seus atos, atitudes, né? Sim. Porque é muito mais E fácil a aí gente, pega, né? é muito mais fácil a gente culpar outras pessoas pelos nossos atos. Muito a gente culpa as outras pessoas pelos nossos atos, mas a gente aceita que as outras pessoas interfiram até nas suas ações, nas suas escolhas, nos seus afazeres. Então, Sim. essa observação, né? Exemplo simples. Marcilene, você tá linda com essa roupa. Aí a Marcilene me diz: Ah, mas eu não gostei, eu coloquei porque minha filha mandou eu colocar essa roupa. Quer dizer, Hum, são coisas simples que a gente faz no dia a dia que você se esconde de você.
Ai, Beth, mas o que que isso tem a ver? Isso distorce quem é você, porque você vai perdendo o seu ser dentro de pequenos detalhes. E Compreende? Eu tô com... nisso aí, bem, quando você fala isso aí, é por isso que muita gente, quando você vira e pergunta assim, uma pergunta tão simples, a pessoa às vezes não sabe responder. Qual é a sua comida preferida? As pessoas não sabem responder, muita gente não sabe. Aí quando começa a olhar para isso, ele vê que ele está muito perdido, porque ele já perdeu a essência dele há muito tempo por viver no meio e tentar agradar todo mundo. Exatamente. E aí a gente, complementando aí, são as crenças que a gente traz, né? Daquilo que a gente escutou e viveu. Então, aquele que se anula, o que que ele viveu, né? O que que Nada. ele acredita? Qual é o medo do julgamento? Então, eu venho desde quando eu comecei a canalizar, e principalmente esse ano, que as coisas foram muito mais fortes, os mentores sempre vêm dizendo: quem é você? O que você quer? O que você gosta? Qual é o seu propósito? Você tem uma missão, qual é? Né? Independente que seja, seja ser terapeuta, seja trabalhar, ser CLT, ser mãe, ser quem, você precisa saber, nós precisamos saber quem somos o nós e o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? E então, é o que a Má falou, a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente gosta. Porque a gente está muito preocupado que você trouxe na mensagem, no fora, no outro, com medo do julgamento, da crítica, do que vão pensar de mim, porque se eu agir disso, eu tenho que pôr essa roupa, porque senão vão falar, eu tenho que fazer assim, porque senão eu vou ficar escutando, e a gente vai alimentando tudo isso dentro da gente. E é isso que eu tenho. O porquê que eu estou alimentando dentro de mim? E por que que eu E estou vai com se tanto medo do... perdendo, né, Paulo? E a Se gente vai se perde. perdendo nesse. E esse se perder é a falta do amor próprio, que é o que eles trazem também, trabalhar autoestima e amor próprio. Porque sem amor próprio eu não sei quem eu sou. Então é tudo um trabalho contínuo, né? E que eu venho aqui agora trabalhando dentro de mim ainda as minhas dificuldades, que eu vejo que eu não acesso porque eu tenho um ganho secundário. E quando eu entendi isso desse ganho secundário, e o porquê que eu tô nisso, nesse lugar, porque tá quentinho, aí dói mais. Dói, dói. Mas é entender que eu sou muito mais forte do que tudo isso. Eu não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. Esse ganho secundário tá ali porque eu criei uma coraça, eu criei uma forma de me defender com medo de algo que esse algo talvez nem existe. Eu criei dentro de mim, né? Das minhas dores, daquilo que eu escutei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu acredito, eu acho que é real, que é verdadeiro, e na verdade, eu tô, talvez muitas vezes criando essa ilusão para ficar nesse quentinho, nesse ganho secundário, né? Então, muitas vezes, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo, porque eu estou num ganho secundário. Eu não quero sair deste lugar, porque esse lugar dói, mas ali eu conheço ele. Então, essa reflexão que a gente traz e a mensagem que traz hoje, linda, linda e de profunda, é que é quem eu sou, mais uma vez, né? Quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, que é o que você trouxe no começo da mensagem, por que que eu tenho que fazer o quê, né? Que é o que você trouxe da doutrina e cada um, mas eu venho muito isso, né? Na cobrança da caridade, porque você tem que fazer, porque tem que fazer o quê? Por que que eu tô querendo fazer? Para chamar atenção do quê? Para chamar do medo do quê? Né? Eu quero fazer realmente? É do fundo do meu coração fazer? Eu estou fazendo por amor? Está agregando algo para mim? Então, essas pequenas reflexões que a gente vai acho que, passar a semana refletindo aí para a gente poder
sair desse quentinho, né? Olhar e vamos sair desse quentinho. Complementando aí, o olhar do para dentro, né? É, o eu sou. O porquê o eu sou ele é tão poderoso? Porque se conecta com você de novo. Você busca aquilo que alguém tirou de você há muitos anos. Às vezes você passa a vida inteira acreditando que o outro falou, né? E quando você se pega no eu sou, o que eu sou? Você se pergunta, o que eu sou? As respostas começam a vir, né? Eu sou assim, eu gosto disso, eu faço isso, eu quero isso. É você é você. Né? Quando se pega assim, sou eu e eu mesmo, eu acho que é bem pesado, né? Para cair, quando essa ficha cai. Agora não tem desculpa, né? Sou eu e eu mesmo, então, ou eu me movimento para me conhecer e me reconectar comigo mesmo, ou eu vou viver a deriva do que os outros acham, que os outros pensam, que os outros querem. Pois é. E E são, só para e são complementar, o corpo adoece. Aí o corpo vai adoecer. Exatamente. Aí a gente vai entender por que que o corpo físico adoece e o emocional, né? Porque às vezes tem pessoas que, não tenho nada no corpo físico, mas ansiedade, síndrome do pânico, aquele, né? Não tenho insônia, não durmo, estou inquieta. Então, é olhar. O corpo padece, ele vai chegar. Quando chega no corpo físico, a gente já entendeu que a gente esqueceu de olhar para dentro, que a gente está se anulando. A gente está esquecendo de nós, da nossa essência, do que eu vim fazer realmente aqui. A gente veio, a gente sabe que tem a roda encarnatória, tudo, mas eu vim despertar. Eu vim despertar, não, eu vim acionar. Assim, não é o despertar, porque está aqui. A gente veio acordar, porque a gente está adormecida, porque está tudo dentro de nós, somos filhos da fonte. Eu tenho que aprender o quê? Não, eu só tenho que movimentar e fazer, né? Me ouvir, me olhar e fazer o que precisa ser feito. Caminhar, vamos chamar isso igual o Saint Germain fala e Moria. E Blavatsky também. Vamos recordar. recordar. É sobre recordar Eu e não preciso aprender. e eu vou ler novamente esse trecho porque eu preciso aqui na minha mente. Releia, 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 vou ler. No presente, esses grandes seres saíram do silêncio cósmico devido à falta de fé, esperança e caridade nos corações dos homens. A força maléfica que teria destruído a confiança, a esperança e a caridade na mente do povo americano está fadada a fracassar completamente. Ainda agora, centenas dos que votaram pela revogação da lei seca estão vendo seus próprios pensamentos descontrolados voltar-se contra eles e lamentam o desacerto do seu procedimento. Todavia, grandes benefícios advirão ainda que, mesmo de uma atividade aparentemente errônea, logo que a força hipnótica gerada se tiver esgotado, muitas criaturas ficarão imaginando o que as teriam induzido a fazer certas coisas e a sua própria rebeldia produzirá força que afinal será usada para corrigir as condições resultantes de tais erros. Consciência e autoconsciência, manipulação, tudo aquilo que a gente falou antes lá. Eu acho engraçado, por exemplo, Mora e Saint Germain, eles trabalham juntinho, né? Juntinho, não tem jeito. Né? Sempre foi assim, né, Marcelene? A gente estudou esse livro. Sempre.
A gente estudou os discursos Um de fala e o outro confirma. muitos anos, entendeu? Isso aqui foi assim, esse livro foi, nós iniciamos os trabalhos do templo também, estudando os discursos de São Germain por 2 décadas. E aí ele fica aqui, de vez em quando eu abro ele, né? O ano passado a gente estava estudando ele, aí a André, ai, Ivete, vamos estudar ele então de novo. A gente sempre estudou ele, né? Sempre. A gente estudava ele, um pouquinho dele e depois Telos. Depois nós continuamos só com Telos, deu uma parada para dar uma adiantada em Telos. E hoje veio isso, de uma certa forma, né? Veio o discurso 14. Mas é muito bom essa reflexão, porque, de alguma forma, né? Como esse portal é dimensional, né? Aqui no físico, né? E aí a gente precisava de lembrar que esses sentimentos que a gente acha que é sentimentos são consciências. Para trazer para a nossa consciência que os sentimentos são consciência. O que a gente acha que sente é algo que está tentando despertar para que você amplie isso na potência que você precisa. Então, quando você for pedir fé, respire. Eu quero sentir a vibração da fé em mim. Eu quero recordar como é. Essa aceitação de saber quem você é. Você é um ser completo, todos nós somos um ser completo, nós somos completo. A imperfeição foi incumbida e a gente gostou de ser imperfeito. Aí nos distraímos na imperfeição. Qual é o nosso papel? Lembrar que somos. Nós não somos seres em construção. Não, nós somos seres perfeitos que esquecemos quem somos. E trouxemos por livre e espontânea vontade essa imperfeição perfeita. Porque dentro do que a gente acha que é errado, por crença, porque nós ouvimos externo, a gente encontra o nosso caminho do equilíbrio. Bom, isso me deixa tranquilo, me deixa em paz, que também é uma vibração, né? Não é um sentimento, é uma vibração. Então, eu vou seguir por esse fluxo aqui. Caminho que a gente precisa de parar, como o mestre Moria falou, e observar, sentir, experienciar. Lembrando que nós estamos vivendo aqui em espírito, nós temos esse templo, mas é o nosso espírito, ele sabe todas as coisas. É porque nós não percebemos. Então, se você sente no seu coração, faça o que tiver que ser feito. Confia, entrega. Isso serve para qualquer questão na nossa vida. Às vezes as pessoas, Beth, mas você não vai fazer algo? Eu não posso me meter nisso, não pertence a mim. Mas eu posso entregar. É o que eu faço todos os dias, eu entrego. E quando eu entrego, tudo fica mais leve, sabe? Porque não me pertence. Tem coisas que a gente não pode intervir. Por mais que a gente ache que está sendo injusto com a gente. Mas nós ainda não temos os olhos abertos o suficiente para enxergar a grandeza do depois. Mas creia, seu coração sabe, ele não mente para você. Rendemos-te louvor e graças pelo teu fluxo infinito. Grande presença eu sou. Rendemos-te louvor e graça
por sabermos finalmente quem és e que dentro de ti abriga todas as possibilidades. Rendemos-te louvor e graças por tua poderosa presença sempre, a inteligência que dirige, para o amor que envolve, a luz que ilumina, tudo aquilo que encontramos pelo caminho. E essa presença do Eu Sou, fogo sagrado, esteja conosco, vibrando em cada célula, pulsando na nossa chama trina, expandindo todo o seu amor pelo nosso corpo físico, no nosso campo mental inferior, mental superior, duplo etérico, nosso plano das ideias, que as nossas ideias, a nossa intuição possa nos trazer a vibração da alegria, da frequência dessa alegria, da frequência desse amor, da frequência dessa fé, dessa esperança, dessa caridade verdadeira, desse amor que a tudo perdoa, para que nós possamos reconhecer em nós esse auto-perdão, que a gente consiga transmutar esse nosso punir para amar-se. Eu sou o fogo violeta que tudo transmuta. 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 Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou amor, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou amor, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou amor, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vibrando, transmutando. Vibrando, transmutando, ancorando, ressignificando, significando, ressignificando. Assim é e assim está feito. Bora lá? Para vocês que vão assistir depois, rebobinam um pouquinho, né? A fita, como diz, rebobina a fita. Pega o seu copo de água pra gente, que toda vez que vocês assistirem, vocês vão ter esse floral maravilhoso de transmutação. E vocês podem ampliar ele durante a semana. Toda vez que assistirem, pode fazer novamente, vai estar vibrando nessa frequência altíssima do Mestre Saint Germain, do nosso amado Saint Germain, chama violeta, que tudo transmuta, que tudo significa, que tudo reintegra, significa, tudo é vida. Assim está feito. Mestre Saint Germain e toda a milícia celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes e movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nessa egrégora que nos rege, em harmonia com os mestres, com as áureas
e toda a frequência magnética que exercem nos portais e abrem as portas dos nossos ancestrais. Nossa gratidão a eles, a esse portal e a todos que estiveram com nós e estão. Grata. Todos por mais esse momento, né? Continue com a gente. Toda segunda-feira nós temos um estudo aqui. Venha participar, né? Deixe nos comentários aí do vídeo que vocês querem participar, que aí a gente conversa com vocês no particular, colocar vocês no grupo de estudo. Então, pode mandar recadinho lá no canal. Eu quero participar dos estudos ao vivo. Nós agradecemos a cada um de vocês aqui nesse portal tridimensional estelar. Agradecemos a egrégora do tempo, a egrégora de cada um. Fiquem em paz e até segunda.